Continuar então. Vamos partir agora para a janela de Vale Transporte. Essa janela Vale Transporte, ela é baseada apenas numa tabela também, tá? Então nós temos aqui o Folha Vale Transporte, onde nós vamos ter o ID da empresa de transporte, do itinerário, aliás, né, do itinerário da empresa de transporte, o ID do colaborador e a quantidade, né? Esse itinerário, se você observar o DER unificado, você vai ver que nós temos aqui a empresa de transporte, uma tabela. Aqui, ó, empresa transporte. Nós temos aí a conta contábil dela, a UF e o nome da empresa, né? Então nós temos aqui, por exemplo, uma empresa teste, tá? E eu tenho os itinerários daquela empresa. No caso aqui eu tenho apenas um itinerário. Ok, tarifa aí de R$3 e aqui teria o trajeto desse itinerário, né? É esse ID de itinerário que nós vamos armazenar aqui no Folha Vale Transporte, tá? Veja que eu já tenho aqui dois registros, né? Foram dois testes que eu fiz. E aqui eu tenho a quantidade de vales que aquele colaborador recebe para aquele itinerário. Tranquilo? Bom, VOS e controllers, não preciso mais nem falar, né? Gerou, adicionou aos projetos servidor e cliente, registrou a classe no servidor, o servidor já está pronto. E a janela aqui no cliente é uma das mais simples, né? Nós vamos ter aqui o colaborador, o itinerário e a quantidade de vales transportes, tá? Vamos observar o código fonte. Eu tenho aqueles dois to-dos iniciais, né? Implementar a busca pelo campo de lookup e exibir informações transientes, né? Você pode se basear na janelinha de lançamento para fazer isso daí, né? Como foi mencionado lá na aula de lançamento. Infra, GRUD e grid para edits. Aquilo que a gente já viu nas outras janelas, não tem muito o que falar. E eu tenho um to-do aqui no final com uma pergunta. Nós precisamos de mais alguns campos nessa tabela? Quais? Perceba que eu tenho apenas o campo quantidade, né? Então, para aquele colaborador, para aquele itinerário, eu tenho aquela quantidade de vales. Precisa de mais alguma coisa? É isso que a gente vai observar no EAD. E para verificar o funcionamento da janela, nós vamos executar. Vale transporte. Eu já tenho esses daí, né? Poderia colocar um outro itinerário aqui para essa empresa, né? Empresa itinerário. Vamos colocar um segundo itinerário aqui para a mesma empresa de transporte, tá? Outro itinerário, tarifa R$2. Tá? Daí nós inserimos aqui para o mesmo colaborador esse segundo itinerário, para esse ele recebe aí 20 vales. Salvei e aí já está no nosso banco de dados. Ok? Onde é que nós vamos usar essa informação? É outra coisa para nós também discutirmos no EAD. Para que eu preciso disso? Onde eu vou usar essa informação? Isso vai servir para o meu cálculo da folha? Né? Legal. Para a gente discutir, e você já pode ir pesquisando sobre isso, né? Esse módulo folha de pagamento é um módulo grande, tá? Ele é cheio de detalhes, né? Você pode ver pela CLT em si. A própria CLT já é uma coisa gigantesca, né? Então não é uma coisa simples de compreender, tá? E não é apenas com essas videoaulas que você vai entender o que é uma folha de pagamento. Você tem que ler bastante antes, né? Ter todo o conceito da coisa para depois você compreender o que nós fizemos aqui e até mesmo saber o que é que ainda está faltando, né? Que nós implementarmos e aí deixarmos o módulo pronto para produção. Tranquilo?